Ezequiel capítulo 22, versículo 24. Deus abençoe o nosso cameraman. Cortei esses dias aí a gente utilizando aí os seus recursos. E Deus continua abençoando de uma forma especial. Capítulo 22, versículo 24. Vamos ler o versículo 23. Versículo 23 a seguir. Ezequiel 22, 23 a seguir. Todos encontrarem, irmãos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam e multiplicam as suas vinhas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profana as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne o impuro do puro, e do meu sábado esconde os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramar sangue, para destruir as almas, para seguir a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira, e dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e anda roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém, irmãos? Amém. Olha na sua Bíblia aí se você encontra essa expressão. Versículo 30. Olha aí, esse versículo 30 na sua Bíblia. Localize essa expressão. E busquei dentre eles. Não está dizendo ele, está dizendo eles. É mais de uma pessoa, é mais de um. Deus está dizendo: eu busquei dentre eles. Está certo assim na sua Bíblia? Amém? Amém. Aí o restante do versículo diz assim: mas a ninguém, bem forte, mas a ninguém. Eu vou dizer: eu busquei entre eles, e vocês vão dizer bem forte: mas ninguém achei. Eu vou dizer 1, 2, 3 e já. Eu busquei dentre eles. Esse foi só um ensaio, agora vai ficar melhor. Eu busquei dentre eles. Tomai o vosso assento. Eu busquei dentre eles, mas a ninguém achei. Busquei, mas não achei. Eu quero transmitir nessa noite, com a ajuda de Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem à noite, enquanto eu ministrava aqui uma palavra. Deus colocou no meu coração esse texto. E hoje eu meditando, orando a Deus ali, buscando a orientação do Espírito, para que Deus nos desse uma palavra nessa noite. E o Senhor Deus liberou a sua palavra nessa oportunidade para me pregar aqui nesse lugar. Nós temos lido aqui nessa noite alguns versos da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel, considerado como um dos profetas maiores, um dos profetas que morava a cerca de 80 quilômetros da Babilônia, à margem do rio Quebar. Segundo a Bíblia, ele era filho de um sacerdote e estava começando o seu ministério também sacerdotal. O Senhor Deus olha para o profeta Ezequiel, lá na margem do rio Quebar,
E o Senhor Deus chama Ezequiel para ser profeta. O profeta Ezequiel é um dos profetas que Deus lhe deu algumas experiências. E entre elas, Deus até falou para ele, avisou para ele, que ia matar aquilo que ele mais amava, ia tirar a própria vida da sua esposa, e que não era para ele chorar, não era para ele plantear, não era, diz a Bíblia que não era nem para ele cobrir a sua face, aleluia, mas diz a Bíblia que no final de tudo isso era para ele gemer, era só para derramar lágrimas. Imagina, perder a companheira, não fazer pranto, só gemer. Mas Deus deu essa experiência ao profeta. O profeta Ezequiel, um profeta de visão, profeta que Deus deu várias revelações, e entre elas eu encontro também na vida dele, no início do seu livro, quando Deus revela a sua glória. Ele diz que viu a glória de Deus, o cor de ambar. Não me pergunta que cor é essa, mas o profeta Ezequiel diz que viu a glória de Deus como cor de ambar. Imagina que revelação profunda o profeta Ezequiel teve às margens do rio. O profeta Ezequiel foi um homem que Deus levantou na região da Babilônia para fazer a diferença. E entre elas, Deus pega um certo dia o profeta, leva ele ao vale, desce ele ao vale para mostrar a glória do Senhor. A Bíblia diz também que o Senhor, certa feita, precisava dar uma lição do seu povo. E o Espírito do Senhor pega o profeta Ezequiel e leva ele até o vale. Lá diz a Bíblia que mostra um vale de osso seco. E Deus começa a usar o profeta ali para ressuscitar um povo que estava morto. Um povo que não tinha esperança. Um povo que não tinha mais paz. Um povo que não tinha mais Deus na vida. Mas Deus levanta o profeta e diz: vai e profetiza no vale de osso seco, e eles vão reviver. E diz a Bíblia que lá no vale de osso seco, quando ele profetizava, Deus levantou um exército. Imagina que no vale de osso seco estava só osso seco, mas quando o profeta profetiza, a Bíblia diz que não era mais osso seco, mas levantou um exército grande e extremo. Deus usou esse profeta de uma natureza interessante, de uma natureza que eu posso dizer que marcou a vida de Israel. Israel, mais do que nunca, precisava voltar para Deus. Israel precisava reconhecer a Deus. Israel precisava temer ao Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, este profeta viveu em um dos períodos mais caóticos da história do povo de Israel. Enquanto Israel, tantos anos, palmilhando na terra, vivendo a sua vida, chegou um ponto da crise moral, política e religiosa. E Deus agora, olhando para a situação, Deus disse: eu tenho que levantar você como profeta para fazer a diferença no meio do meu povo. E o profeta Ezequiel, atendendo o chamado de Deus, segundo a própria Bíblia, no capítulo 3, diz que o Senhor Deus chama ele como um atalaia. Diz a Bíblia que o Senhor diz: olha, Ezequiel, tudo quanto eu vou mandar você falar, você tem que falar. Se o ímpio morrer e você não avisar o que eu te mandei, eu vou cobrar de você. O sangue dele eu vou tomar das tuas mãos. Mas se o ímpio morrer e você tendo avisado, você lava as tuas mãos e eu não vou ter cobrança com a tua pessoa. Então o profeta Ezequiel era um profeta que ouvia Deus e que Deus tinha um compromisso com ele. O profeta Ezequiel, falando da sua postura ministerial, um profeta em quem, na verdade, teve experiências tremendas com Deus Todo-Poderoso. Esse profeta, sendo um profeta de Israel, foi considerado um profeta maior, não simplesmente por ser um escritor, escreveu bastante capítulo no seu livro, mas por ter profetizado um período mais extenso também ali na nação de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, Israel, nesse tempo aqui, no capítulo 22, Jerusalém estava cercada de problemas. Jerusalém estava vivendo uma situação problemática. Deus do alto céu, preste atenção aqui, Deus do alto céu coloca um propósito no seu coração. Deus olha e põe no coração um desejo. Deus pensa assim: eu preciso de alguém, eu preciso encontrar um homem, eu preciso localizar na terra alguém para me usar. Segundo a Bíblia, Deus não liberou os anjos para pregar no nosso lugar, ainda que eles queriam, mas Deus não permitiu. E Deus, sabendo dessas coisas, Deus do alto céu propõe um desejo no seu coração de procurar na terra uma pessoa para usar. Imagina Deus no seu coração, no alto céu, assentado sobre um alto e sublime trono. Deus propõe assim: eu vou descer a terra e vou procurar na terra um homem para me usar. E Deus olha na terra, diz a Bíblia que Deus até desce na terra, desce
e anda entre os homens. Isso diz a Bíblia, que ele anda procurando alguém. Ele desce com a intenção, com o propósito de revelar a alguém a sua vontade, pois Deus tinha uma vontade a realizar no meio do seu povo, e Deus sabia que para ele realizar a sua obra, ele precisava usar um homem. Eu ouvi alguém pela manhã dizer aqui, que é uma verdade, que Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. É verdade. Deus vai usar homens, Deus vai usar mulheres, Deus vai usar crianças, Deus vai usar menino para fazer a sua vontade aqui na terra. Se você estiver aqui pensando, não, eu estou esperando Deus descer do céu para falar comigo, a Bíblia diz que Deus não vai fazer isto. A Bíblia diz que se aparecer em Gálatas capítulo 1, verso 9, 8, 9, se ainda que aparecesse um anjo do céu pregando outro evangelho, disse Paulo, além do que eu tenho ensinado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Nem mesmo o anjo está permitido a descer aqui e pregar esta palavra. Se ele descer aqui e pregar esta palavra aqui, segundo a Bíblia, o outro evangelho, além do que Paulo pregou, ele é amaldiçoado. Então Deus levantou homens e mulheres para pregar a sua palavra, para realizar a sua obra. Para você entender melhor como funciona esse negócio, é assim: Deus levanta alguém e diz, eu vou fazer de você uma grande obra em tal lugar, em tal denominação, em tal nação, em tal povo, em tal país. Aí você diz, bom, Deus prometeu para mim que vai fazer uma mudança tremenda em tal lugar, mas Deus prometeu para você. Deus não vai descer do céu lá e fazer. Deus vai fazer aquilo que prometeu para você. Deus vai ter que usar você, Deus vai ter que falar com você. Você será usado nas mãos de Deus para realizar a vontade dele. Deus usa você para fazer aquilo que está no seu coração e na sua vontade. É assim que Deus trabalha. Muitas das vezes Deus cria até situações que eu e você não queremos envolver, e muitas vezes Deus cria, nos coloca dentro dela, só para que o nome dele venha a ser glorificado. E eu e você diz, Deus, por que está acontecendo comigo? O Senhor não me prometeu essas coisas, o Senhor me prometeu outras coisas, mas está dentro da vontade de Deus. Eu aprendo na Bíblia que com Deus ninguém questiona, se aceita a maneira de Deus trabalhar. A nós, pela lógica humana, nós não entendemos como que 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão, mas entendemos que com Deus não se fica perguntando, só se entende Deus pelo Espírito. O homem natural não entende Deus, o homem carnal não compreende Deus, mas as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. E Romanos 8, verso 5 diz, se o tal não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É por isso que há entre nós pessoas que nunca vão entender as coisas de Deus, vive aí para lá e para cá, tentando descobrir, julgando as coisas, mas não compreende, porque não é espiritual, porque não tem o discernimento das coisas de Deus. Quem tem o discernimento das coisas de Deus, se é espiritual, Deus está falando, ele diz, é Deus que está falando. Alguém está cantando, ele diz, eu sei porque Deus está falando. Deus está renovando, e eu sinto porque Deus está renovando, porque ele está discernindo pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na vida dele, e ele sabe discernir tudo, disse João, e de nada é discernido. Vós, tendo a unção do Santo, saber discernir tudo, e de nada é discernido. Quanto nesta noite aqui quer receber dom de discernimento de Espírito aqui nesta noite, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor, que ele pode te dar ainda esta noite.